Olá e bem-vindos. Antes de começarmos, inscrevam-se em nosso canal no YouTube para notícias e atualizações. O S&P 500 registrou seu melhor mês desde novembro de 2023, com os Estados Unidos e a China concordando com uma pausa. O Magnificent Sete e nomes especulativos como ações meme e SPACs lideraram o caminho, com ações de alto beta e small caps também registrando fortes ganhos. Sinais econômicos mistos e incerteza política continuam a obscurecer as perspectivas, com dados não oficiais apontando para fraqueza, enquanto dados concretos permanecem mais resilientes. Decisões judiciais comerciais, atrasos tarifários e indicadores de desaceleração do ciclo econômico sugerem um possível susto com o crescimento, em vez de uma recessão. A postura cautelosa do Fed alterou as expectativas de taxas de mercado, sem mudanças de política em maio, mas com um reconhecimento crescente de que os cortes de juros podem não ocorrer até setembro. As avaliações estendidas aumentaram a dependência do mercado do crescimento dos lucros. As condições atuais do mercado sugerem que os investidores antecipam apenas um impacto modesto, com expectativas ainda altas. O sentimento dos investidores continua irregular, com os investidores de varejo assumindo riscos, enquanto o posicionamento institucional permanece mais conservador diante da incerteza da política comercial e das taxas de juros. Analisando recuperações anteriores de risco de afastamento do USRDI. Nosso indicador de demanda de risco dos Estados Unidos, o SRDI, permanece desfavorável ao risco apesar da recente recuperação. Para contextualizar o mercado atual, revisamos recuperações anteriores em períodos semelhantes e encontramos dois padrões principais. Primeiro, a natureza do choque importa. Eventos multidimensionais como a crise das .com, 2000-2001, e a crise financeira de 2008 normalmente levam a períodos de aversão ao risco mais profundos e longos, enquanto eventos unidimensionais como os escândalos contábeis de 2002 ou o impasse sobre o teto da dívida em 2011 frequentemente permitem recuperações mais rápidas. A pandemia de Covid foi uma exceção devido ao extraordinário apoio político. Segundo, o crescimento econômico desempenha um papel crítico. Por exemplo, o forte crescimento durante o período de 2004-2005 ajudou a limitar os saques, apesar do aperto do Fed, enquanto a austeridade fiscal em 2011 e as tarifas em 2018 pesaram sobre as recuperações. Mesmo quando os choques parecem contidos, o crescimento fraco pode fazer com que os mercados operem de forma lateral por longos períodos. Em resumo, ações se fortalecem com o rally de abril. O S&P 500 ganhou quase 6,3% em maio, seu maior retorno mensal desde novembro de 2023. A liderança de mercado foi predominantemente de topo, com as ações do Magnificent Sete retornando quase 214%. A tecnologia liderou todos os setores, o que por sua vez impulsionou o fator de crescimento e o Nasdaq 100. O apetite ao risco foi evidente em todas as classes de ativos. O fator de tamanho pequeno registrou um sólido retorno de quase 5,2%, sinalizando a preferência dos investidores por uma combinação única de tecnologia de mega cap e small caps mais arriscadas. O fator beta alto ganhou quase 11%, e os títulos corporativos e conversíveis de alto rendimento superaram o índice agregado de títulos. Enquanto isso, o ouro ficou estável, e fatores de ações mais defensivos, como baixa volatilidade e setores defensivos, ficaram para trás. Nos mercados internacionais, o desempenho superior dos mercados desenvolvidos e emergentes no acumulado do ano continua sendo apoiado pela incerteza da política dos Estados Unidos, um dólar americano mais fraco e uma rotação de ativos dos Estados Unidos, dinâmica do mercado de títulos. O principal evento no mercado de títulos foi o rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos pela Moody's. A agência de classificação citou déficits fiscais insustentáveis, aumento das despesas com juros, aumento da dívida nacional e disfunção política como razões para o rebaixamento. Não foi uma surpresa, mas ocorreu em meio a preocupações crescentes sobre a saúde fiscal do país, enquanto o Congresso trabalha para aprovar um projeto de lei que estende os cortes de impostos de 2017. Essas preocupações fiscais
juntamente com a previsão de política monetária agressiva do Fed, pesaram sobre os títulos do Tesouro de longa duração. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos subiu acima de 5%, atingindo níveis vistos pela última vez no início de 2007, à medida que os rendimentos subiam ao longo da curva de juros. No mercado de títulos corporativos, os títulos com grau de investimento e de alto rendimento se beneficiaram do aperto contínuo dos spreads, à medida que as tensões comerciais diminuíam. Embora os spreads tenham se expandido desde o início do ano, eles permanecem muito apertados em comparação com os últimos 20 anos. Uma palavra sobre a política do Fed e as perspectivas das taxas de juros. O Fed permanece em espera. O Banco Central manteve as taxas de juros estáveis em maio e continua a enfatizar uma abordagem cautelosa. Ao longo do mês, os porta-vozes do Fed reiteraram a necessidade de paciência devido à incerteza política contínua e aos riscos de inflação associados às tarifas. Embora não tenham descartado cortes nas taxas ainda este ano, as autoridades enfatizaram que qualquer decisão dependerá dos dados disponíveis. Nosso cenário base continua sendo que, a menos que haja um grande choque econômico, as taxas provavelmente permanecerão em espera neste verão, no hemisfério norte. Como mencionado no mês passado, esperamos que o Fed espere que os dados concretos se deteriorem antes de agir, o que aumenta o risco de cortes tardios. Mercado reduz expectativas de corte nas taxas de juros. As expectativas dos investidores para cortes nas taxas mudaram significativamente, com a previsão caindo de 4 para 2 cortes e o momento previsto para o primeiro corte sendo alterado de julho para setembro. Essa mudança reflete as mensagens recentes do Fed. As previsões provavelmente permanecerão voláteis à medida que o mercado e o Banco Central navegam em um ambiente macroeconômico e político incerto. Lucros e avaliações corporativas. As avaliações permanecem estendidas. O múltiplo PL dos próximos 12 meses, NTM, do S&P 500, subiu acima de 21 vezes em maio, após cair para 18 vezes no início de abril. A queda do VIX, os spreads de crédito corporativo mais apertados e as entradas líquidas impulsionaram a expansão. Após a recente mudança, o múltiplo PL-NTM do índice está bem acima de sua mediana de 20 anos de 1.016 vezes. Com as avaliações estendidas, o mercado está mais dependente do crescimento dos lucros para sustentar o rally. Estimativas de lucros se estabilizam, mas as dúvidas permanecem. Desde o início do ano, analistas reduziram as estimativas de lucros para os próximos 5 trimestres. Analistas reduziram as estimativas para 2025, com a maioria das revisões negativas ocorrendo em abril. Embora a amplitude das revisões tenha melhorado em maio, as revisões líquidas permaneceram negativas. A perspectiva de lucros permanece altamente incerta devido a riscos políticos e tarifas, com o enfraquecimento de dados fracos. Nosso indicador de lucros quantitativo do S&P 500, o SEPS, que utiliza dados macroeconômicos para prever os lucros dos próximos 12 meses, está em linha com o consenso, mas ambos apresentam tendência de queda à medida que os dados mais recentes se deterioram. A questão é se os dados mais recentes seguirão o mesmo caminho e desacelerarão o crescimento dos lucros. Perspectivas de mercado. Pontos de discussão otimistas. O mercado apresentou uma recuperação semelhante à da Covid nos últimos 2 meses e atualmente está a menos de 4% das máximas históricas. Quais catalisadores poderiam manter o rally? Crescimento sólido dos lucros, particularmente entre empresas relacionadas à IA, e crescimento contínuo do PIB acima da tendência. Investidores institucionais retornando ao mercado à medida que o sentimento melhora e as tensões comerciais continuam a diminuir. Congresso aprovando o projeto de lei tributária, que estimula o investimento empresarial, e grandes déficits fiscais continuando a impulsionar o crescimento econômico. Em resumo, o cenário otimista é que as condições atuais permaneçam. Pontos de discussão pessimistas. Quais catalisadores poderiam atuar como ventos contrários nos próximos meses? Os gastos do governo podem cair após vários anos de déficits fiscais crescentes, pesando sobre o crescimento do PIB.
Tarifas e a incerteza da decisão do Tribunal Comercial podem pesar sobre o sentimento empresarial, atrasando decisões de investimento e contratação. A decisão do Tribunal Comercial pode consumir Washington, D.C., atrasando o projeto de lei tributária. O mercado pode ficar cético quanto à lucratividade futura da inteligência artificial e à necessidade de gastos agressivos com investimentos. Os múltiplos de avaliação podem se normalizar e cair de máximas quase históricas. Os tomadores de empréstimos com taxa variável podem ter dificuldades para refinanciar dívidas às taxas atuais, após fixarem juros baixos durante a pandemia. Nossa visão, a resolução comercial já está precificada no mercado. Dada a dinâmica atual do mercado, inclinamo-nos para os argumentos pessimistas e favorecemos um posicionamento defensivo consistente com os regimes de aversão ao risco da USRDI. As expectativas já são altas e será difícil atingi-las e superá-las. Em nossa visão, o maior risco não é uma recessão total, mas uma desaceleração do crescimento do PIB suficientemente acentuada para desestabilizar os mercados. Nossa visão: o período de aversão ao risco que começou no final de fevereiro tem mais espaço para continuar, com a volatilidade permanecendo elevada. Obrigado por ouvir. Mantenha a tranquilidade, continue investindo e nos avise se pudermos ajudar. Visite mra.advisor